Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Boa noite, Padre Fábio. Velho. Boa noite, tudo bem? Prazer Muito enorme obrigado. estar com vocês. Obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade que vocês me deram. E nesse dia tão especial, né, um dia de comemoração, eu acredito que toda comemoração também é uma oportunidade que a gente tem de rever o que a gente faz e até mesmo chegar à conclusão se o que dessa comemoração ainda pede construção, pede mudança, reordem. Então, eu me sinto muito honrado num dia tão especial. Essa figura que é tão fundamental na justiça brasileira, que é aquele que de alguma forma dedica-se a defender o que não tem recursos, a assumir a causa daquele que não pode pagar pelo serviço. Isso é muito nobre e eu poderia dizer que é muito semelhante ao meu trabalho também, que de alguma forma vivo isso na sociedade. Muitos comentários que se fazem, muito que se fala das defensoras e defensores públicos é que é um sacerdócio, semelhante ao que o padre faz, né? A gente ali atua pegando aquelas pessoas, atendendo os nossos assistidos nas dificuldades deles do dia a dia. Então, a gente, com muita alegria, nesse dia importante para todos nós, né, perante as dificuldades que se traz na pandemia, a gente vem aqui com a palavra de esperança, né, de engajamento e de muita fé de que as coisas vão mudar e que a gente possa exercer o nosso munus aqui, a nossa missão, né, de trazer alento a todos aqueles assistidos que nos buscam diariamente. O propósito nosso é justamente isso, Padre, levar essa esperança para todos nós e principalmente para os defensores públicos, a motivação para superar esses tempos difíceis, né? A gente vive essa dificuldade. Com certeza. Eu acredito que o período de pandemia, ele recrutou de nós uma descoberta de algo ainda inédito. Muito embora a experiência do autoconhecimento vá nos dizer que nós seremos sempre inéditos. Eu ainda tenho algo a descobrir sobre mim, você tem algo a descobrir sobre si, e isso não termina. A experiência do autoconhecimento vai nos acompanhar até o momento derradeiro, quando nós nos despedirmos desta vida. Mas, de maneira muito especial, quando nós somos submetidos a processos de dificuldades, quando a vida nos coloca obstáculos além dos normais, dos que a gente está acostumado a enfrentar, de alguma maneira nós precisamos buscar essas reservas do que somos. E se não temos essas reservas, criá-las. Eu acho que a resiliência é uma resposta muito natural do ser humano. Mas não significa que nós somos sempre resilientes. Não. É uma possibilidade humana ser resiliente. Mas sermos ou não vai depender muito do nosso empenho ou até mesmo da nossa disposição. Eu tenho dito e tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho de maneira muito especial falado com professores, alunos, pais, tenho dado muitas palestras para instituições de ensino e eu tenho falado muito sobre isso, da necessidade que nós temos de, nos dias de hoje, buscar os recursos humanos que estavam esquecidos. Nós estamos muito técnicos e fomos envolvidos por uma sequência de acontecimentos que são desdobramentos históricos, desde as mudanças sociais promovidas pelas revoluções industriais, a maneira como a sociedade foi sendo construída a partir do modelo de produção em série, da reestruturação do mundo como um todo. Nós fomos muito modificados antropologicamente. E muito embora nós tenhamos as mesmas necessidades dos primeiros homens e mulheres, porque nós continuamos humanos daquela mesma forma, com aquela mesma intensidade, nós estamos mergulhados dentro de um mundo muito técnico, muito pragmático, muito pronto do ponto de vista tecnológico, e isso faz com que nós estejamos muito envolvidos com tudo isso. A tecnologia estimula uma forma de ser que às vezes nos dificulta na construção da resiliência. Porque resiliência, essa capacidade humana que todos nós temos, só floresce à medida em que a gente faz o cultivo de tudo isso. E o cultivo da resiliência está intimamente associado
ao recrutamento das questões humanas que nos envolvem. Então é muito difícil eu conseguir ser resiliente se eu não estou vivendo intensamente o meu processo de humanização. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que nós nascemos humanos. Não, nós nascemos pertencentes à raça humana. Mas eu posso muito bem viver, ser criado dentro de um contexto de desumanização. Isto é, de vários obstáculos humanos que vão me impedindo de florescer naquilo que eu tenho de mais bonito, que é a minha humanidade. Vocês trabalham diretamente com infrações, com pessoas que de alguma forma erram, e às vezes erram de forma grave. Às vezes a gravidade do erro é tanto que faz com que uma pessoa fique fechada dentro de uma penitenciária a vida toda. Muito embora nós não tenhamos prisão perpétua, mas existem pessoas, eu trabalhei aqui na Pastoral Carcerária muito tempo em Taubaté, e eu conheci homens que tinham diante de si 100 anos de prisão a serem cumpridos, né? Não tinha nem vida para tudo isso, mas precisavam viver esse fardo de nunca mais ter contato com a liberdade. Então a gente sabe que, dependendo da forma como nós somos educados, dependendo do contexto em que nós somos inseridos, nós crescemos muito desumanizados, muito distantes das riquezas humanas, indispostos àquilo que nós chamamos de princípio de compaixão, princípio de solidariedade, que são elementos que nos mostram humanos. Eu acho muito interessante para nós que somos cristãos, nos Atos dos Apóstolos, há uma passagem em que os primeiros cristãos, naquele momento em que eles eram proibidos de serem cristãos, eles não podiam ficar dizendo a religião que praticavam, senão eles seriam mortos. Eles eram perseguidos. Antes de 314, o cristianismo foi proibido e foi terrivelmente combatido. Depois, com Constantino, e depois que ele oficializou como religião oficial do Império, nós não tivemos mais problemas. Pelo contrário, ficou até glamuroso dizer que somos cristãos. Mas naquela época não. E como é que eles podiam identificar uns aos outros, Gélio? De vez em quando colocavam um símbolo na porta que pudesse passar despercebido, o peixe, por exemplo, nas inscrições dos portais das casas que eram cristãs, você via uma inscrição do peixe. Mas era muito mais que isso, era uma forma de ser e estar. Então, nos Atos dos Apóstolos, existe essa passagem que é muito fecunda, muito bonita, em que vão olhar para nós, vão reconhecer que somos cristãos e vão dizer: vede como se amam. Então, as características humanas estão por aí. São valores a serem conquistados. Não é uma condição sine qua non, sem a qual não existe. Então, eu sou humano, mas posso muito bem, num processo de desumanização, viver distante das características humanas. Então, toda vez que eu sou intolerante com alguém que erra exatamente do mesmo jeito que eu erro, às vezes em instâncias diferentes, em lugares diferentes da moral, mas erramos todos. Se eu sou intolerante com alguém, eu estou demonstrando minha desumanidade. Ao passo que, se eu acolho as pessoas que são frágeis como eu sou, se eu tenho uma capacidade de acolher os miseráveis, porque eu preciso me acolher todos os dias, então eu dou sinais de que a humanidade está viva em mim e de que eu estou avançando neste processo humanitário. Eu estou recrutando o que é humano em mim. Então é muito interessante porque, diante das dificuldades, nós descobrimos onde é que estão as nossas deficiências humanas. E essa pandemia nos mostrou que nós temos muitas. Esse mundo tecnocrático, esse mundo tecnológico, de muitas mudanças, de muitas transformações, fragilizou-nos muito no processo de conquista das características que nos tornam humanos. Então, eu acredito que hoje, além do cansaço que todos nós já estamos, das restrições que nos foram impostas, porque nós já temos agora aquela sensação de tempo perdido. No início da pandemia, nos primeiros fechamentos, nós achamos até diferente aquilo que nós estávamos vivendo.
Nossa, que bom, vou trabalhar de casa, vou ter mais tempo com meus filhos, vou ter mais tempo para desfrutar o meu lar. Quem tem um pouco mais de condições, eu vou alugar um sítio, vou ficar um tempo lá, estava precisando de umas férias. Isso tudo no início foi bom. Mas, de repente, nós nos encontramos saturados com este mundo parado, com este mundo estagnado. E nós nunca precisamos tanto, pelo menos na minha geração, eu não conheço uma realidade pela qual a minha geração tenha passado, que tenha nos colocado diante de tantos limites e diante de tantas restrições. Nós não vivemos uma guerra, nós não vivemos uma ditadura, não. Sem dúvida, sem medo de errar, o coronavírus colocou para a minha geração o pior momento que ela pôde experimentar até hoje, de limite, de medo, de insegurança, de perda de oportunidades. Então nós estamos neste momento em que nós estamos saturados de tudo isso. Nós queremos a nossa vida de volta, nós queremos voltar a viajar, a encontrar as pessoas que nós amamos, nós queremos voltar a andar sem medo, nós queremos perder este medo que nós criamos uns dos outros. Então, sem dúvida, é um momento de muita fragilidade para todos nós e, portanto, porque é um momento de fragilidade, também é um momento que recruta e necessita muita resiliência de nossa parte. Esse é o nosso grande dilema enquanto defensores públicos, que a gente precisa estar bem para atender aquelas pessoas e amparar, né, nas maiores dificuldades, que a maioria dos nossos assistidos procura a Defensoria Pública como último refúgio. Né? Aí fica a indagação, né? Assim como a fé espiritual, a busca das pessoas pela Defensoria é como último refúgio. Como a gente estar bem para acolher essas pessoas, sendo que a gente também está sendo vítima de uma situação que atingiu a todos. Né? E a gente tem que ser o esteio para aquelas pessoas que nos buscam. Sem dúvida. Volto a dizer, de alguma forma nós estamos num barco muito parecido. Dificilmente as pessoas procuram um padre para contar uma alegria. Dificilmente as pessoas vêm ao meu encontro para fazer a partilha de algo que, nossa, como isso é bom, padre. Não. Geralmente vem com seus limites, com seus medos, com suas inseguranças, com seus pecados, né? E, de alguma forma, me procuram para eu ter condições de ajudar a identificar um sentido para a vida. Essa necessidade é humana. De alguma forma, vocês também estão o tempo todo lidando com pessoas muito fragilizadas, com pessoas muito machucadas. Desde que nós estamos aqui com este nível de capacidade de compreensão da realidade, fruto da evolução da nossa espécie, claro, hoje o humano tem muito mais capacidade de complexidade, de compreender a complexidade e de criar complexidades, perguntas que de repente há 3.000 anos, há 4.000 anos não eram feitas. Então a complexidade humana só aumenta à medida que a gente evolui. Maior será a nossa capacidade de problematizar e de criar conflitos, cada vez mais. Eu falava muito com o meu psiquiatra no início dessa pandemia. Ele me dizia: padre, o senhor não faz ideia de quantas doenças novas aparecem no meu consultório toda semana. A pandemia está gerando neuroses para as quais nós ainda não temos nome. Então, com certeza, vocês, defensores públicos, o tempo todo recebem essa descarga muito negativa. Eu fico pensando, eu estou assistindo a uma série muito interessante, que trata um pouco o contexto do crime. Eu fico vendo a vida do carcereiro. Como é difícil, meu Deus. Você lidar com um cotidiano tão duro, tão cruel. Você ter contato com o ser humano naquele estado de miséria, de indigência que a prisão impõe. O simples fato de você estar preso já lhe impõe uma indigência, já tira uma casca dessa ferida, porque feridos todos nós somos. Enquanto condição humana, todos nós estamos sangrando,
mas sangramos mais quando somos privados da liberdade, por exemplo. E eu fico pensando nas profissões que atendem os que sangram mais do que nós. Sim. Meu Jesus, como é difícil. Então, o papel do carcereiro, no caso desta pandemia, os profissionais da saúde que estão acompanhando de perto a morte dessas milhares e milhares de pessoas que nós vemos crescer o número todos os dias. Uma coisa é você ver, saber que 400 ou 3 mil pessoas perderam a vida no dia de hoje. Mas vamos pensar, 3 mil pessoas perderam a vida sendo assistidas. Então existia alguém ali naquela linha de frente. Então eu estou conectado com esses que morrem. Porque toda vez que morre uma pessoa, toda a humanidade está conectada naquela morte. É alguém de nós. Sim. Mesmo que eu não conheça, Gério, mesmo que eu não saiba quem seja. Mas lá naquela linha, naquela cadeia de construção humana que é a sociedade, tem um médico que ajudou a morrer, tem uma enfermeira que aliviou os últimos sofrimentos, tem o profissional que de alguma forma escutou o que aquele paciente gostaria de ter dito aos seus familiares no momento que foi entubado. A intubação é um momento desesperador, porque a pessoa tem consciência de que depois que ela é entubada, apenas 20% das pessoas voltam. É uma estatística muito alta de morte. As pessoas, a grande maioria, já sabe dessa estatística. Então, eu fico pensando a solidão, porque a doença, a Covid-19, ela cria um obstáculo entre nós e as pessoas que nós amamos. Então, enfrenta-se a doença de maneira muito solitária. Então, entre a família e o paciente, existe um profissional da saúde que, de alguma forma, recolhe os últimos pedidos, recolhe as últimas impressões, que observa os últimos medos, que segura na mão e que diz, mesmo sabendo que não tem muita oportunidade, às vezes o paciente já está tão grave e ela precisa dizer, fique tranquilo, você vai voltar. Mas no fundo, ela sabe que as chances daquele paciente voltar são remotas, são dificílimas. Eu, por exemplo, precisei ver o momento da intubação da minha mãe. Eu conversei com ela nos últimos minutos da vida dela. Mas foi uma gentileza dos profissionais de saúde que naquele momento estavam fazendo uma videoconferência para eu ter a oportunidade de estar presente naquele momento da minha mãe. Mas quantas pessoas, Gédio, são entubadas hoje sem terem a mesma oportunidade que eu tive? Então, meu caro, eu sempre penso nas pessoas que de alguma forma estão ali, no lugar do sofrimento, sabe? Nessa cadeia de ocupações. Então eu sou responsável por isso, mas naquele momento tem alguém muito próximo, responsabilizado por ajudar aquela pessoa nos seus últimos momentos. O defensor é de alguma forma esse homem, essa mulher, que também ficam lá no final da cadeia. São vocês que de alguma forma vão ajudar aquela pessoa a escutar a sentença. São vocês que de alguma forma terão que dizer, olha, vamos fazer de tudo para que este tempo que você vai passar recluso seja para você um tempo de aprendizado, mesmo vocês sabendo que o nosso sistema prisional nem sempre recupera ninguém. Sim. Às vezes piora a condição do humano. Então eu fico pensando que nós, que temos este papel de estar sempre nos lugares mais difíceis, né, nesses postos da sociedade que são altamente impactantes e desgastantes para nós. Eu, na minha classe, eu sei, acompanho de perto o desgaste dos sacerdotes. É impressionante como os padres vivem cansados. Sim. Por uma condição muito simples. Talvez até tenhamos um pouco de responsabilidade nisso. Nós não temos direito a alegrias. Dificilmente a nossa paróquia vai compreender a necessidade de eu fazer uma atividade física, por exemplo. Na cabeça do povo, muitas vezes, o padre tem que se dedicar 24 horas ao trabalho.
Se ele é visto tomando uma cervejinha com outro padre amigo dele, num lugar, num restaurante, onde a própria comunidade se reúne, ele vai ser muito julgado por aquilo. Então nós temos muitos deveres e temos poucos direitos. Então o padre é uma figura que vive muito cansada, porque também é ele que tem que estar lá na encomendação do corpo quando morre alguém, é ele que tem que estar lá muitas vezes para dar a notícia que ninguém quer dar, é ele que está ali ouvindo os piores pecados, aquele contato com aquilo que nós temos de mais frágil. O defensor público não é muito diferente. E eu fico pensando no desgaste das pessoas que, de alguma forma, sobretudo neste tempo em que nós já estamos efetivamente desgastados pela própria situação em que nos encontramos, pelo próprio contexto histórico em que estamos localizados, eu fico pensando que ainda é mais difícil ser quem nós precisamos ser. Essa superação é fundamental, né? Nós colocamos muitos defensores públicos como agente de transformação social. Eu vejo isso como espetacular no seguinte sentido: constantemente a gente tem que se transformar, porque chegam essas mazelas e a gente tem que buscar soluções. E os recursos são escassos, o número de defensores são poucos, mas a gente tem essa responsabilidade de mudar. Exemplo, aconteceu com um colega meu, ele estava fazendo uma audiência onde um adolescente estava respondendo por um fato que ele teria cometido, né, um ato infracional, e dentre várias vezes que ele já estava ali perante o juiz num desabafo, o defensor conversando com ele, tentando ali buscar soluções, o juiz falou: o que eu faço para que você pare com isso? Ele respondeu: faça meu pai gostar de mim. Não tem solução jurídica para isso, né? Então, dentro disso, a defensoria, para superar essas mazelas sociais, essas dificuldades, esse formato que cada vez se reinventa, familiar, que as pessoas se sentem abandonadas, nós trazemos também ações positivas de levantar aquela pessoa, de trazer uma expectativa. Dentre eles, por exemplo, nós temos o direito a ter pai, que faz justamente não um reconhecimento, você é meu filho, você é meu pai, mas sim um resgate de laços familiares, a importância de ter o nome do pai na identidade. Então, fica aqui, padre, qual que é o desafio que a gente possa fazer para levantar essas pessoas, para que a gente possa compreender as dificuldades e as mazelas da vida, mas ao mesmo tempo a gente trazer uma transformação social. Nesse aspecto, eu gosto muito e te sigo a irmã Inês conversando com a irmã Isaura, que é uma forma do humor trazer questões que fazem a gente refletir de como transformar aquela mensagem que muitas vezes é pesada, é difícil, em algo leve, suportável, que possa transformar aquela vida. A matéria-prima com que vocês trabalham diariamente é muito difícil. É muito... E ao mesmo tempo eu acredito que vocês experimentem um limite muito grande, porque vocês não conseguem chegar no cerne das famílias, que é onde os problemas nascem. Nós trabalhamos com consequências, né? Existe aquela parábola, eu não sei se é indiana, se é chinesa, eu acho muito interessante, que é dos meninos que são jogados no rio. 2 pescadores estão à margem do rio pescando e de repente passa uma criança afogando. Um dos pescadores se joga na água, nada, resgata a criança. Daqui a pouco, mais 2 crianças. Aí os 2 se jogaram na água, resgataram as 2 crianças. Daqui a pouco eram 4 crianças. E eles se jogaram na água, mais uma vez, os pescadores, e conseguiram resgatar apenas 3. A outra afogou e desceu. De repente, eram 10 crianças. E eles nessa luta. De repente, o número de crianças que estavam descendo pelo rio era infinitamente superior à capacidade de 10 pescadores de resgate. E aí um deles levantou e falou, saiu. Aí o outro indignado falou, mas pelo amor de Deus, agora que eu mais preciso de você, você vai me deixar sozinho aqui? Eu vou ver quem está julgando as crianças no rio. Perfeito. Então, às vezes, nós temos uma frustração profissional
que é aquela oriunda dessa sensação de que nós estamos apenas enxugando gelo. Que a nossa ação não tem eficácia para alcançar a origem dos problemas e eximi-los, retirá-los da esfera que chega até nós. Eu acredito que quando você escuta uma criança dizer isso, né, pede ao meu pai que me ame. Nós tivemos um episódio que se tornou muito conhecido na internet também, de um menino que ligou para a polícia. Ele reivindicava que o guarda fosse obrigar o pai dele a vir ao aniversário dele. E isso o guarda ouviu. Ele falou: eu quero que meu pai venha no meu aniversário, eu queria que você buscasse o meu pai. É uma forma de dizer, olha, ele não vem porque ele quer, mas vamos fazer um jeito que, pelo menos pela lei, ele venha comemorar o meu aniversário comigo. Então eu acredito, Gério, que muitas frustrações na nossa vida estão intimamente alinhavadas a essa sensação de que a nossa ação ela não é eficaz o suficiente para transformar a realidade. Mas a gente também precisa criar, diante da própria vida, uma nova relação. Nós somos muito onipotentes, né? Nós temos esse espírito de onipotência em nós. Nós nos achamos muito mais do que nós somos. E quando nós nos achamos muito mais do que nós somos, nós também nos achamos bem menos do que somos. Porque nós só somos de verdade no momento do equilíbrio. Quando eu não tenho uma projeção imaginária para mais nem para menos. Quando eu reconheço o meu papel. Igual eu como evangelizador. Eu nunca tive pretensão de evangelizar as massas. Porque eu, como cristão, nunca gostei de me sentir massa. Não é confortável para mim sentir-me multidão no momento que eu preciso ouvir alguma coisa. Diferente quando eu vou a um espetáculo em que o prazer está justamente em ser diluído. Você vai a um show de 60 mil pessoas num estádio de futebol e é lindo você ficar diluído, é prazeroso você perder um pouco dessa pertença individual, a música alta, o barulho, aquelas luzes, você tem um breve esquecimento da realidade, você se dilui e você se incorpora à multidão, e a gente vira a multidão naquele momento. Essa construção, ela é importante para o êxtase. Eu fico extasiado quando eu esqueço quem eu sou. Mas quando eu quero crescer, eu preciso ser um. Eu preciso ser unificado. E a evangelização não é para provocar o êxtase da pessoa. Claro, eu tenho o rito que vai, de alguma forma, lidar com os elementos do êxtase, do prazer religioso. Como é bom estar aqui. A música me envolve, a oração me envolve, eu tenho um breve esquecimento da realidade. Mas isso não me transforma. Isso apenas me causa um bem-estar que pode me predispor à transformação que depois me vem pela palavra. Sim. A gente só é transformado quando a mente é atingida. A mente é o lugar, é a porta por onde as nossas evoluções acontecem. Evolução espiritual, evolução intelectual, evolução moral. Quando eu passo a ser capaz de compreender melhor o conceito de certo e errado, por exemplo. Sim. Piaget nos ensinou isso de maneira brilhante, que o desenvolvimento do juízo moral numa criança, ele é processual, é um processo normativo. Não dá para você adiar as etapas e não é justo atrasá-las. A criança vai compreender as regras da vida mediante a experiência da brincadeira. O lúdico faz com que a criança descubra as regras da vida. Então eu vou compreender o que é certo e errado jogando, brincando com os meus colegas. Não é com uma aula de ética e moral. Isso é para adultos. Então as minhas evoluções, todas elas vão ser filtradas, iniciadas pela minha mente. Então quando eu tenho uma necessidade de evolução
eu preciso ser unificado. E é insuportável, no momento que você precisa disso, quando você percebe que o outro está lhe tratando como todo mundo. Sim. É prazeroso quando você está diante de um juiz que conhece as leis e vai julgar a sua vida, a sua história, aquele fato, a partir de uma individualidade que a lei permite. Ele vai ter uma compreensão específica que é para todos, mas olhando nos seus olhos, olhando na sua situação, olhando nos fatos que dão a ele condições de julgar. Quando eu evangelizo, Gério, eu faço a mesma coisa. Eu quero que cada um sinta-se um diante de mim. Nós estamos falando aqui com 7.000 pessoas e depois que essa live ficar aí na defensoria ou no meu perfil, isso será assistido por milhões de pessoas. Uhum. Seria muito bom que a nossa conversa conseguisse fazer com que cada pessoa que está assistindo dissesse: este assunto é meu. Padre Fábio e Gério estão conversando e eu estou sentado na sala com eles, participando desta conversa, porque ela me diz respeito. Então isso é muito importante. Então quando nós somos unificados, isso é, o outro não me enxerga como todo mundo, mas ele me enxerga como eu sou, muitas transformações acontecem em nós. Então é muito interessante a gente ter no nosso dia a dia, na construção do nosso papel na sociedade, essa sensibilidade. Vocês como defensores. E isso traz realização. Isso retira um pouco da gente essa sensação de que nós estamos vendo as crianças se afogando e não fazendo nada. Não, eu vou lá, recolho aquela criança e vou tentar de alguma forma interferir de forma positiva na vida dela. Não sei se vou conseguir interferir na vida do próximo, mas o meu momento, a responsabilidade histórica, me coloca diante daquela pessoa como: olha, a sua história veio para mim. Eu sempre digo, Gério, o seguinte: existe muita fome no mundo, mas existem algumas fomes que Deus nos permite ver. Então, se Ele nos permitiu ver, é porque Ele nos quer cuidando dela. Ah, eu vou transformar o mundo. Então, comece a prestar atenção na parcela de mundo que Deus colocou diante de você para você transformar. Isso nos realiza. Isso retira um pouco de nós essa frustração que às vezes o ofício nos coloca. Ai, meu Deus do céu, eu sou defensor público e eu fico sempre lidando com pessoas que eu não consigo descer alguns degraus com elas e transformar uma realidade antes do crime, por exemplo. É tão mais interessante a medicina preventiva. Sim. A medicina preventiva nos ensina a cuidar da saúde para evitar a doença. Lamentavelmente, tanto a Defensoria Pública quanto nós vamos lidar com as doenças já estabelecidas. Mas é bom você, por exemplo, um trabalho como esse, de ajudar a estabelecer a paternidade, inclusive as responsabilidades da paternidade, pode evitar a vida de crime daquela criança. Exatamente. Vai ter um pai a partir de agora. Essa responsabilidade será dividida, porque o exercício da paternidade não é só biológico. Aliás, o biológico eu acho que é o que conta menos. Em última instância, o vínculo que conta é o estabelecido pelo amor, pelo respeito, pelo carinho. Eu sou pai de quem eu amei. Se eu não amei, ainda que tenha saído de mim, não é meu filho, só é biológico. E isso não é transformador. Mas, de repente, quando vocês identificam uma biologia, olha, esse menino é seu sim, ali vocês estão proporcionando a criação de um vínculo. Então, eu acredito que, neste trabalho que vocês fazem, vocês descem alguns degraus e ajudam a transformar a sociedade e ajudam a evitar que as crianças continuem sendo jogadas no rio. Perfeito. Eu acho que esse é o grande desafio e uma das características, conversando até com uma colega minha aqui, assessora nossa, que é a Giza, ela falou assim: Gério, não é por nada não, mas o padre fala para mim. Tudo que ele escreve lá, ele está falando para mim. E eu acho que esse que é a beleza do
seu trabalho e é aquilo que eu vejo que muitos defensores fazem. Assim, que a pessoa sinta como um indivíduo importante, e não a senha 01, a senha 100, a senha 110, e sim o ser humano que está ali trazendo suas dificuldades, porque ninguém vai procurar confessar os seus pecados se não tiver os pecados para dizer. Ninguém vai procurar a defensoria pública para resolver uma situação que traz uma dificuldade para ela se não existir dificuldade. Justamente. E a gente também tem muitas alegrias, né? Dentro do que a gente está falando da paternidade, entre outros trabalhos da defensoria, nós temos o casamento comunitário, onde você vê pessoas, e nós tivemos exemplos aqui, que os avós, 3 gerações familiares casando, que muitas vezes essas pessoas não têm acesso à formalização, porque o valor não é compatível com a renda da grande maioria da nossa população. Então também a gente vive aqui uns momentos de alegria, que é a entrega do direito. E isso é fundamental para nos mover à frente como verdadeiros transformadores da vida dessas pessoas que nos buscam. Então eu gostaria também, assim, uma mensagem que a gente pudesse ter de transformar a vida das pessoas em uma alegria. Como trazer essa esperança, né, para essas pessoas. Olha, Gério, eu acredito que a gente vive para isso. Aliás, é também um elemento fundamental para a gente se sentir humano. Quando você sai do contexto egóico, das necessidades, e você começa a viver no âmbito dos valores. Então, eu tenho prazer em ajudar. E eu não estou ajudando para ser reconhecido, para depois ser aplaudido. Não, eu estou ajudando porque em mim é genuíno, provoca alegria. Eu realizo a minha vocação humana toda vez que eu dou um passo na direção de alguém que precisa de mim. E eu nem espero pedir. Eu vou, percebo a necessidade, percebo que eu posso contribuir, vou lá e faço. Eu acredito que toda oportunidade que nós temos de favorecer a vida do outro, para que ela seja melhor, no caso do casamento, oferecendo uma segurança aos cônjuges, porque o casamento é isso. Sim. Ele oferece uma oportunidade de se estar mais seguro naquele relacionamento. Afinal de contas, a partir do momento que se casa, a vida é dividida, as alegrias são divididas, o trabalho é dividido. Quantas coisas a gente pode fazer depois que esse vínculo foi estabelecido de maneira normativa, processual, entrou lá dentro da regra, somos casados, temos uma união estável, o que a gente constrói é nosso, não é só seu mais, não é só meu. Então, essas interferências que vocês podem fazer na vida das pessoas é, sem dúvida, uma prestação de serviço que causa muita realização. Deve ser muito agradável. Eu experimento isso todos os dias, mas não nunca nessa instância. Você ir dormir sabendo que a sua advocacia, o seu curso de direito, aqueles anos todos de estudo, de dedicação, aquele perrengue todo para passar na OAB, que a gente não sabe que é fácil, a gente sabe que não é fácil. Você pensa, nossa, todo o meu esforço, desde o momento que eu escolhi fazer o direito, o meu esforço para passar numa universidade, a luta no pré-vestibular, aí você deita a cabeça no travesseiro e fala, todo o meu esforço hoje melhorou a vida de uma pessoa. O meu trabalho como defensor público hoje promoveu justiça, promoveu solidariedade, despertou um sorriso em alguém, despertou um alívio em alguém. Então isso, meu caro, eu acho que não tem salário neste mundo que possa ser superior, porque o salário nos dá o bem material, que é importantíssimo. Eu torço para que vocês sejam bem remunerados, para que vocês vivam dignamente do trabalho de vocês. Mas muito mais que isso, eu torço do fundo do meu coração para que o trabalho de vocês provoque aquilo que o dinheiro não compra, que é a satisfação de vocês serem quem são, de deitarem a cabeça no travesseiro e poderem dizer, que bom, eu sou um defensor público e hoje o meu trabalho alterou positivamente a vida das pessoas. Não.
Perfeito. É um grande desafio que a gente tem e uma constatação que sozinho ninguém vence, ninguém faz nada, né? Então nós trabalhamos muito com muitas parcerias. Todos os nossos projetos são feitos com inúmeras parcerias. Tem um projeto que a gente trabalha aqui, que ele é idealizado pelo Papa Francisco, que é o Dia Mundial dos Pobres. E a gente atua aqui pela Defensoria Pública, agregando parceiros, que a gente faz aquele dia da dignidade, principalmente para os moradores de rua. E o que a gente vê é o seguinte, que eles são invisíveis para a população, né? E a gente passa ali dar voz àquele cidadão e dar a vez a ele. E muitas vezes, a grande maioria precisa de uma chance. Muitos saíram de casa porque por questões familiares, outros estão na rua por desinformação, porque acham que às vezes cometeu um crime, tem um mandado de prisão contra ele e não tem. Muitos querem uma oportunidade de emprego porque a questão remuneratória não foi condizente para ele ter uma moradia. E dentro disso a gente faz uma grande festa ali de trazendo dignidade para essas pessoas. Eu acompanho muito o seu trabalho, padre, e sei o tanto que você constrói essas pontes. Então gostaria que você falasse muito das construções das pontes que a gente possa estabelecer para, unidos, a gente conseguir uma força maior para levar esse alento a tantas pessoas que muitas vezes são desconhecidas, são escondidas da sociedade, porque muitos têm aqueles como um extra, isso não me pertence. Né? Eu não tenho nada com isso, sendo que a responsabilidade de todos nós, por todos os seres humanos, e sempre buscar transformar a vida dessas pessoas que tanto necessitam de ajuda. Com certeza, eu acredito que seja a vocação humana, da qual ninguém está livre, ninguém está fora, que é essa oportunidade que a gente tem de acender a luz um do outro. Então quando você percebe que alguém está apagadinho, você vai lá, por meio do seu trabalho, por meio da sua simpatia, por meio da sua capacidade de amar, você recorda o outro que ele tem um valor, que ele é precioso. A indigência humana é terrivelmente manifestada nas pessoas que não têm um lar, nas pessoas que não têm um emprego, nas pessoas que estão negadas em sua dignidade. É um sinal de fracasso humano, nosso também. Sim. Onde existe alguém sofrendo, a humanidade está sofrendo nela, naquele alguém, nele. Então eu fico pensando que hoje o nosso papel é acender essas luzes que estão apagadas, ou recordar os que estão acesos, mas estão com a luz debaixo da mesa. Eu vivo para isso, Gério. Eu fico o tempo todo naquilo que eu escrevo, naquilo que eu falo, naquilo que eu celebro, naquilo que eu rezo, naquilo que eu canto, nas muitas oportunidades que eu tenho de comunicar. O meu grande objetivo é este, é acordar as consciências para os valores que elas têm. Nós somos pessoas valorosas, preciosas, mas nós às vezes esquecemos disso. Há situações em que as pessoas estão tão negadas que é inadmissível que você espere delas, é impossível você esperar daquela pessoa uma postura positiva, porque a vida é tão difícil, ela está tão negada em tudo aquilo que ela tem direito, que fica impossível acender nela a chama da dignidade, que já está nela, eu não estou levando, eu não estou dando nada de novo a ela, eu só estou recordando que ela possui, que ela é proprietária. Então eu só de alguma forma, com o meu trabalho como evangelizador, como homem que trabalha a espiritualidade, até mesmo fora, não estão, né, os quais os ateus também não estão livres, eles estão incluídos nisso, o ateu precisa ter espiritualidade. Então eu preciso o tempo todo ajudar a acender a luz dos que estão apagados. E eu acredito que vocês estejam também na mesma missão, na mesma vocação. Perfeito. Nós temos aqui muitas perguntas, Fábio, chegando aqui, são inúmeras, eu vou selecionar algumas. Uma das perguntas que foi até repetida, muitos defensores, colegas perguntando aqui, como a defensora, o defensor, assim como o sacerdote, pode agir para manter a resiliência?
Olha, a resiliência é uma construção diária. Todos os dias eu preciso olhar no espelho e dizer a mim mesmo: Fábio, vamos lá, a vida nos espera e eu terei que dar conta daquilo que hoje eu preciso viver. Resiliência não se acumula, é o resultado de cada instante. Eu acho que na pandemia a gente aprendeu muito isso. A gente descobriu que não dá para deixar guardada para amanhã. A resiliência de hoje é de hoje. E é assim. Guimarães Rosa, o nosso conterrâneo, dizia: o que a vida pede de nós é coragem. Coragem de cada instante. Não fique preocupado com o dia de amanhã. A gente não sabe nem se vai ter. Então, qual é a exigência do dia de hoje? Viver. Viver isso que eu preciso viver. E assim, naturalmente, construir essa resiliência nossa de cada dia. Perfeito. Muito se diz que a pandemia vai melhorar as pessoas. Você acredita nisso ou precisaremos de algo mais? Eu não acredito que a pandemia necessariamente nos torne melhores. Tudo depende da disposição de cada um de nós. Eu acho que quem já estava atento à necessidade de evoluir como pessoa, atento a isso que nós falamos no início, eu sou pertencente à raça humana, mas nem sempre sou humano. Porque eu preciso incorporar valores humanos para eu dizer que sou humano. Quem estava atento a essa necessidade de evolução, a essa incorporação de valores que nos identificam como humanos, a pandemia está sendo um período muito fértil. Está sendo um terreno fértil para nos ajudar a chegar, a avançar nessa evolução. Mas quem não quer, quem não está disposto, não tem pandemia no mundo que modifique. Tanto é que nós temos aí, vergonhosamente, aqueles que de alguma forma criaram oportunidades de corrupção para desviar o dinheiro público, que deveria ter sido empregado no combate à pandemia e que esse dinheiro foi parar em bolsos particulares. A gente vê por aí. Quem não está disposto à evolução, a pandemia não faz milagre. Agora, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um pedido, um misto de um pedido com um desafio, padre. O senhor poderia cantar um trecho de uma música que o defensor, a defensora pública, ou o sacerdote, indo ali na labuta diária de construir essa resiliência, ele teria como um guia, como um mantra para transformar a vida das pessoas. Então, um trecho de uma música que o senhor entende que adequaria essa superação. Olha, tem tanta música boa, né? Tanta música. A nossa música popular brasileira é riquíssima de músicas que nos recordam a força que nós precisamos ter. Mas Renato Teixeira e Almir Sater fizeram uma canção que, para mim, será sempre um mantra que nos estimula a isso. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Muito bom. Sem dúvida, acho que essa é a nossa grande missão, e isso nos aproxima. Ouso a dizer que há uma amizade que se inicia aqui com o padre, uma parceria de todos nós, defensores públicos, que buscamos ali encurtar essas distâncias para que as pessoas possam seguir em frente, né? Tocar a vida e seguir em frente. Padre, eu caminho aqui, infelizmente, para o encerramento, né? Porque o tempo é um vilão aqui da nossa conversa. Já falamos 1 hora, hein? Meu Deus do céu. 1 hora. E é com muita alegria e gratidão. É uma palavra que eu sempre levo na minha vida. A gratidão. Então, sou grato por esse momento, por tudo isso,
pelas suas sábias palavras, que com certeza enche a Defensoria Pública de orgulho do nosso trabalho, enche a Defensoria Pública de energia para continuar trilhando nosso caminho. Muito obrigado. Olha, eu me sinto extremamente honrado em vocês terem me convidado para neste dia, dia de vocês, dia de comemorar essa vocação linda que passa pelo conhecimento específico do direito, mas é também uma opção de vida. Eu acho que ser defensor público recruta de vocês a necessidade de um amor à humanidade, diferente do advogado convencional, daquele que vai ser pago para levar aquele processo adiante e defender e fazer. Vocês têm um papel extremamente importante porque ele recruta um espaço de gratuidade. Eu acho que todos nós que temos uma função em que a gratuidade pode ser exercida, a nossa evolução fica favorecida. É muito bom a gente perceber que onde nós escolhemos gastar o nosso sangue, o nosso suor e ganhar o nosso sustento, há uma feliz oportunidade de sermos gratuitos e de transformar a vida das pessoas e transformar a vida delas num lugar melhor. Então, eu me sinto extremamente honrado de estar unido a vocês. Se for possível, vamos salvar essa live para que ela continue repercutindo no coração de muitos. Se vocês me permitirem, eu coloco aqui também no meu canal do Instagram, para atingir ainda mais pessoas e lembrar desse bonito papel que vocês têm na sociedade. Eu quero, em nome dessas muitas pessoas que nos assistem e nos assistirão, agradecer a vocês por serem um sustento na vida de tantas pessoas que não teriam recursos para pagar uma defesa, e vocês assumem com muito amor, com muita responsabilidade, e fazer isso que nós falamos ao longo dessa live, levar um alento a tantas pessoas no momento de seus sofrimentos. Foi um presente para todos nós, presente as palavras, um presente eu compartilhar em suas redes sociais esse momento. Isso muito nos orgulha. Gratidão e que Deus abençoe seus caminhos e de todos que estão aqui nos assistindo hoje. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Um abraço.